Você sabia que Jesus, quando aqui andou, contou uma história muito impressionante para mostrar quem é o nosso próximo? Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a parábola do bom samaritano e saber qual a principal forma de demonstrarmos amor a Deus. E essa história está lá na Bíblia, no livro de Lucas, do capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Mas então, você sabe que hora é agora? Hora da historinha! Certo dia, Jesus conversava com os seus discípulos, e junto havia um homem muito sábio, que era conhecido como um importante intérprete da lei, pois ele estudava os mandamentos do Antigo Testamento. E este homem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Depois que o homem perguntou aquilo, Jesus viu que ele era um estudioso da lei de Moisés. E ele lhe respondeu com outra pergunta: O que está escrito nos livros do Antigo Testamento, que você tanto estudou e conhece bem? E o homem respondendo disse: A lei diz que devemos amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, Jesus disse que a sua resposta estava certa. Faça isso, e você viverá. Mas o homem, não satisfeito, querendo justificar-se a si mesmo, fez outra pergunta. Mas quem é o meu próximo? Jesus então respondeu com uma parábola, ou seja, contou uma história curta para ver se aquele homem conseguia entender melhor quem era o seu próximo. Certa vez, um homem judeu viajava de Jerusalém para uma cidade chamada Jericó. Talvez fosse a trabalho ou para comprar alguma coisa, porque levava dinheiro com ele. Este trajeto era muitas vezes perigoso, porque era um lugar desértico. Havia alguns ladrões escondidos, esperando o primeiro viajante que atravessasse para roubar os seus pertences. E quando o viajante atravessava tranquilamente, os ladrões o assaltaram e, além de roubarem todos os seus pertences, o machucaram e o deixaram quase morto jogado à beira da estrada. Que coisa horrível, não é mesmo? Acontece que casualmente um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, quando ele viu aquele homem, tratou logo de passar para o outro lado da estrada, ou seja, tentou ignorar aquela situação. Procurou não se incomodar, sabe? Então, foi aí que surgiu uma outra pessoa, um levita. Preocupado, ele até deu uma olhadinha para ver se poderia ser algum parente ou amigo. Mas como não era, ele se desviou do homem ferido e foi embora. Esse também não fez a escolha certa. E lá estava o pobre homem caído à beira da estrada. Será que ninguém se preocuparia com ele? Será que ninguém se importava? Mas, naquele momento, surgiu um estranho, um viajante samaritano, que era chamado assim porque morava na cidade de Samaria. Só que naquela época, os judeus não eram amigos dos samaritanos. Eles acreditavam que os samaritanos não amavam a Deus, e eles viviam em brigas há anos. Eles até se consideravam inimigos. Mas foi aí que o homem, que já estava quase morto, percebeu que alguém parou e se aproximou dele. Quem seria? O impossível. Era o samaritano. Quando ele viu o homem, ele compadeceu-se dele. Ele pensou: Isto poderia ter acontecido comigo ou com um familiar. Vou ajudá-lo. Então, ele limpou seus ferimentos e colocou-o em cima do seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. E assim, finalmente, alguém viu o drama do homem abandonado. Alguém se envolveu, alguém o ajudou. Por estranho que pareça, quem ajudou era um ser rejeitado, um inimigo. Mas, depois de contar essa história, Jesus se voltou para o homem que havia perguntado lá no início quem era o seu próximo e falou: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo daquele homem ferido? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O homem respondeu de imediato:
Quem agiu corretamente foi aquele que o socorreu, o samaritano. Então Jesus lhe disse: Muito bem, pois vá, e faça a mesma coisa. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? É que não podemos dizer que amamos a Deus e ao mesmo tempo desprezarmos os outros. Para vivermos como Jesus ensina, devemos mostrar o amor para com todos. E como podemos fazer isso? Com as nossas atitudes do nosso dia a dia. Em 1 João capítulo 3, versículo 18 está escrito: Filhinhos, não amemos apenas de palavras e de boca, mas de fato e de verdade. Portanto, vamos sempre mostrar o amor ao próximo, não importa quem seja, independente do local onde elas moram, o que fazem, a língua que falam, a cor de sua pele, se é pobre ou rica, como se vestem, se tem muito conhecimento ou pouco. Devemos não só amá-las e tratá-las bem, mas ajudá-las nas suas necessidades. Mesmo aquelas que achamos que fazem muitas coisas erradas, como foi o caso do bom samaritano. Nós também fazemos muitas coisas erradas. E mesmo assim, Deus nos ama, não é mesmo? Deus deseja que demonstremos amor prático a todas as pessoas.